Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos ao vivo. Eu não preciso me apresentar, vocês já me conhecem. E hoje nós temos uma professora nova. Nova não, né? Porque ela já tem as turmas dela. Mas grande parte de vocês ainda não conhece a professora Rafaela. Então, antes de eu passar a palavrinha para ela, hoje a aula vai ser sobre higiene do idoso, de modo geral. Ainda mais esse período de coronavírus, que é bastante importante. E eu vou dar a palavrinha para ela, ela se apresenta e aí ela já segue com o conteúdo que ela separou para vocês. E lembrem-se, pessoal, já vou dar os avisos antes que a Kátia venha me encher o saco no WhatsApp. Clica no botãozinho do joinha ali, ela sempre pede. Faz 2 semanas já que ela fica pegando no meu pé para avisar. Então, pessoal, dá um joinha lá embaixo, comentem, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar à vontade nos comentários, e a professora vai responder sempre que possível, tá bom? Então, vou dar a palavra para a Rafaela e ela fica à vontade com vocês. Muito obrigada, Márcio. Boa noite, meu nome é Rafaela, eu sou professora das turmas de Lajeado, Estrela, Venâncio e Santa Cruz do Sul. E hoje eu vou trabalhar com vocês a questão de higiene com idosos. Eu sou enfermeira, trabalho em Lajeado, na SF, né, Postos de Saúde. Me formei em 2019 e é recente a minha prática, né, como enfermeira, mas está sendo uma experiência muito bacana trabalhar com essas turmas. E hoje, então, eu vou dar aula virtual para vocês de higiene dos idosos. Então, segue o baile. Então, que a higiene, né, não é importante só agora, né, em épocas de coronavírus, mas a gente já viu o quanto ela é importante, mas com os nossos idosos também, mais ainda em questão que eles já têm o sistema imune deles mais baixo, outras comorbidades junto, o que então faz de nós cuidadores tendo esse cuidado além de tudo com eles, com a higiene também. É importante que a gente mantenha eles sempre com autonomia, independentes, para escolher a sua roupa, para escolher o horário que eles acham melhor de tomar banho, né? Todas essas questões, deixar eles participar da vida deles, principalmente com a higiene, para eles se sentirem mais à vontade, todas essas questões, né, de independência. Por isso é importante a gente auxiliar eles de uma maneira que não tire deles o pouco que eles ainda conseguem fazer. Claro que existem vários tipos, né, de idosos que a gente vai cuidar. Tem os que vão ser acamado, tem os que vão ser um pouquinho debilitado, fraco, e tem aqueles que vão perfeitamente conseguir tomar seu banho sozinhos, sem precisar de muito auxílio. A higiene que a gente vai ver hoje são 3 tipos: a higiene oral, a higiene corporal e a higiene dos pés e das mãos. A higiene oral, ela é importante para os idosos da mesma maneira que ela é para nós, né? A questão de prevenir infecções, prevenir cáries, eliminar os restos dos alimentos, né? Através da escovação, a gente vai estar ativando a circulação do sangue, evitar o mau hálito e proporcionar uma limpeza, né? E ela deve ser realizada nos idosos, mesmo que eles usam sonda e não façam o uso de alimentos via oral. Independente de comer ou não pela boca, deve ser feita a escovação, né, de forma adequada nesses idosos. O que a gente vai precisar na hora da escovação? Né? Tem aqueles que vão conseguir ir até o banheiro, então é fundamental preservar isso para quem consegue, né? Às vezes eles vão estar com preguiça, ou agora que é inverno, né, que é mais friozinho, não vão querer ir, mas os que conseguem, a gente vai sim precisar e tem que, né, dar um jeito de levar eles até o banheiro. Aí é mais tranquilo, né? Vai ter a pia ali, vai ter a toalha, mas os que não conseguem, a gente deitado, né? Se for acamado, então deitado e virado de lado, e se conseguir sentar um pouquinho na cama, já facilita também. A gente vai precisar de uma toalha, de um creme dental. O fio dental, ele é muito importante nessa idade também. Tem os que nunca usaram, vão ter um pouco de receio em usar depois, né, com essa idade. Mas conversando, né, e apresentando os benefícios devagarinho, sem machucar, isso é muito importante também, a gente vai conseguindo acrescentar mais o uso do fio dental no dia a dia deles. Uma escova dental em bom estado, um copo de água, um recipiente, então, para despejar água, né, para quem for na cama,
e um lubrificante para os lábios, que é muito importante devido ao ressecamento, né? Pode dar alguma fissura, algum cortezinho na hora de abrir a boca para escovar o dente. E quando a gente vai realizar? Quando a gente acorda, né? Quando eles acordam, após as refeições, tem aqueles que fazem, né? Tem o lanche da manhã, o lanche da tarde. Então, sempre depois dessas grandes refeições, escovar o dente também e antes de dormir. Legal, Rafa tem uma pergunta aqui. Tô te chamando de Rafa já, né? Sim, pode. Aqui, ó, o pessoal tá com saudade. Não sei se a Neuza, a Gladys, a Janete são suas alunas. Elas estão aqui, ó, Então, saudades da professora. O seguinte aqui, a Carmen perguntou o seguinte, em relação aos idosos que usam chapa, como procede com a escovação? Sim, a gente vai ver também sobre, agora em seguida, os que usam a prótese. Ah, legal. Então, o que a gente vai observar durante esse procedimento? Sejam para os que usam a chapa, tanto para quem tem o dente, tá? A integridade, se tem algum corte, se tem alguma ferida, a cor que tá, né? A gengiva, se tá vermelha, é um sinal que tá muito inflamado. Se encosta e sai sangue, também é um sinal que a gente tem que observar. Sensibilidade, verificar os dentes, né? Se a gente consegue ver que já tem alguma manchinha, alguma coisa diferente, se eles sentem dor na hora que encosta a escova de dente, escovar a língua, os lábios, tudo isso na hora da escovação a gente tem que analisar, né? E verificar para ver se tem alguma coisa que não é normal. E o mau hálito também, né? Verificar se logo após a escovação já tem o mau hálito, é um sinal que tem alguma coisa errada na saúde bucal e tem que ir procurar um dentista. Então, vocês me perguntaram sobre o uso das próteses, né? É preciso uma maior atenção para os idosos que têm o uso da prótese, porque ela tem que ser tirada da boca para fazer a escovação. E mesmo assim, com uma escova, né? Uma gaze enrolada na escova, vocês passam dentro da boca, né, nas laterais, da bochecha, para cuidar, para limpar, porque fica depósitos de comida ali. Então, tira a chapa, escova para o lado de fora, higieniza e os idosos que eles não estão debilitados, que eles não têm demência, né? Aqueles idosos que já estão mais no fim, assim, do estágio do final de vida, não é ideal que eles permaneçam durante o dia com a prótese na boca, porque eles podem vir a engolir. Então, nesse momento, bota para comer, quando tira, né, faz a escovação, deixa dentro de um copinho com água, com flúor, ou então, né, termina de higienizar, mas guarda num potinho ela já limpa. E toda vez que vão colocar a prótese de volta na boca, é importante que coloquem ela molhada, para que ela se adapte melhor, né, no céu da boca e não venha causar alguma machucada, alguma lesão na gengiva também. A gente sempre tem que trabalhar de uma maneira, né, evitando que essas coisas aconteçam. Então, sempre ter um olhar bem abrangente nessas questões, porque a boca, ela é, né, muito suja, então qualquer ferida ali, principalmente nos idosos, pode vir a dar uma infecção e causar ali um problemão, né, e a gente vê bem tarde devido ao fato que não é uma coisa que fica tão visível para nós cuidadores. Então, a perda da elasticidade da mucosa, né, nessa parte da boca e da saliva, isso também a gente tem que cuidar bastante, por isso é importante sempre oferecer bastante água para eles, porque eles já têm, com a tendência da idade, diminuir, né, a secreção, a saliva da boca. Então, cuidar sempre, molhar a prótese antes de botar de novo, né, usar o protetor labial, seja a manteiga de cacau, nas mulheres, batom. É fundamental manter sempre os lábios bem hidratados. Ficou clara essa questão da chapa? Tirar, então, da boca, escovar e botar de volta. Os idosos que estão, né, mais debilitados, não usa, e os que estão, pode botar de volta, mas sempre também depois das refeições, tira, escova e bota de volta. Maravilha. Pessoal, lembrando, ó, a importância de vocês tomarem nota, né? Claro, essa aula aqui, lembrando, de novo, né? Ela fica gravada, vocês têm, enquanto ela ao vivo, vocês podem interagir o quanto quiserem. Depois ela fica gravada na plataforma, vocês podem assistir ela e reassistir. O link que enviaram para vocês assistirem a aula continua o mesmo, é sempre o mesmo. Então vocês podem assistir pela plataforma depois e por aquele link. Tomem nota e aproveitem que a professora está aqui para fazer o máximo de perguntas possíveis. Eu vou trazer uma aqui, que eu vi aqui, essa tu já respondeste, aqui. A Carmen, o voo seguidamente tem aftas. Tem alguma uma coisa para que a gente possa evitar as aftas ou como tratá-las melhor?
Sim, tem que analisar se não é. Ele usa chapa? Eu vou, acho que sim, né? Pelo que tu comentou, fez a pergunta antes, ele deve usar. Tem que ver se ela não tá muito frouxa na boca, né? A prótese, quando ela já não encaixa mais, porque a tendência é que, com o passar dos anos, essa parte do maxilar e da mandíbula vai afinando e a prótese vai ficando mais solta na boca. Então, isso é o maior causador de aftas, né, que tem, é por causa disso. Ou também alimentos muito ácidos, né? Essas frutas muito ácidas também pode causar as aftas. E na hora da escovação, não sei se é a Carmen ou se é ele que se escova, né? Ter cuidado, se a escova não é muito dura, pode ser que ela também machuca, né? O canto da boca, da gengiva. Então, seria mais ou menos por esses 3 motivos, né? A prótese, que não está encaixando adequadamente, uma escova que às vezes não é muito macia, e aí quem escova tem que ter mais cuidado ainda quando a escova não é, ela é mais durinha, né? Para não dar ali um cortezinho. E alguns alimentos que também a gengiva, a boca já é um pouquinho mais sensível, então os alimentos mais ácidos tendem a causar mais feridas também. E lembrando, né, que as cáries e os problemas nas raízes dos dentes nos idosos, eles aumentam devido também ao uso de medicamento, as outras doenças, por exemplo, tem a diabetes que causa, né, qualquer feridinha é bem difícil de cicatrizar, então tem que ter um cuidado maior. Os idosos que têm câncer também é muito fácil de dar, né, cárie nos dentes, porque toda essa questão de medicamento vai passar, né, pela circulação, aqueles que são ingeridos via oral, tudo isso, né, fica os dentes, então, mais sensíveis, mais fracos, o que leva a ter mais tendência a cáries. Então, os pacientes, né, os idosos de vocês que tiver alguma outra comorbidade, alguma doença, vocês já prestem mais atenção, escovam com mais calma e mais tempo ainda os dentes, porque é mais fácil de dar cáries. A Rafa tem uma legião de fãs aqui, tem uma declaração aqui. A Sônia, você sabe explicar de forma muito simples e compreensível. Saudade. Pessoal, muito em breve as aulas começam a voltar. Eu falei com o Júnior aqui, ele começa a falar com vocês a partir de amanhã em relação à volta das aulas presenciais, porque cada cidade tem alguma situação específica. Por exemplo, aqui na nossa região, o caso é menos grave do que em Lajeado, por exemplo, né? Ou em Porto Alegre. Então, tudo isso afeta e as decisões são das prefeituras de cada cidade. Mas, enquanto isso, vocês têm as aulas aqui, online. Vocês podem matar a saudade dos professores, das professoras por aqui. Não é a mesma coisa do que ver presencialmente, mas já ajuda um monte. E o conteúdo todo aqui é extra. Aqui, que é legal. Aqui, em relação às escovas dentais. São melhores as mais macias ou as mais duras? As mais macias, com certeza, né? Devido a tudo isso que eu disse, ao uso de remédio, as outras doenças, a questão da própria idade também, né? Que vai deixando tudo mais sensível. Então, o melhor seria as escovas com o pelinho mais macio possível. E também outra questão... Pode ir, Mandar. Pode falar. Outra questão também que acontece muito na velhice é a retração gengival, que seria quando a gengiva vai ficando mais exposta, né? Ela vai, como é que eu vou dizer para vocês? O dente ele vai se desgastando e a gengiva ela vai ficando mais exposta. Então essas áreas que ao longo dos anos vai ficando mais exposta, a tendência é que dói mais quando a gente vai comer ou tomar coisas quentes, coisas frias, dando mais sensibilidade para os nossos idosos também. Às vezes, até com o ar gelado, eles podem ter dor. Então, cuidar bastante isso na hora de oferecer, né, bebida, comida, deixar mais em temperatura ambiente, conversar com eles, né, pedir se eles estão tendo dor na hora de escovar os dentes também, porque isso tem que ser levado logo ao dentista, tem que ser usado também um creme dental, né, uma pasta de dente que é especial para isso, porque realmente a dor, ela é tão forte que até com o doce e o amargo eles podem estar sentindo dor. Então, prestar bastante atenção nisso e sempre perguntando, né, se tá tudo bem, se tem alguma coisa que dói, porque às vezes no início que vocês estão começando naquela casa, eles não vão ter essa liberdade de estar falando para vocês que alguma coisa está doendo. Então, cabe a nós, né, profissionais, estar questionando e perguntando se tem alguma coisa de errado, se está em dor, o que pode ser feito, né, para ajudar e facilitar a vida dos nossos vovôs também. Qual é a próxima pergunta? Aqui, da Eude, tá na tela. Quando o idoso usa prótese para limpar a gengiva, a escova de dedo é ideal?
Sim, ela pode ser usada, mas aí, como eu disse, né, o ideal seria também que se botasse uma gaze ao redor da escova e passasse a escovinha com a gaze, né? Pode botar a gaze no flúor, não tem problema se quiser, mas o ideal é que bote a gaze ao redor da escovinha e passe bem passadinho na gengiva, por tudo, né? Nos lábios, aqui nos cantinhos, bem em cima também, aonde possa acumular a comida. Legal. Tem mais uma aqui, da Sônia. E o enxaguante bucal eles podem utilizar substituir a escovação, pois a avó que cuido acha que se usar o produto não precisa escovar. Gostaria de uma dica para conversar com ela, de como que ela pode abordar isso. O enxaguante bucal, ele não substitui a escovação, tá? Justamente porque ele seria aquele acréscimo a mais no final da escovação para enxagar, para garantir que saiu toda a sujeira. Mas ele nunca pode ser nunca pode substituir a escovação em si. O que eu sempre digo para os alunos, né, é sempre apresentar para eles os riscos e os benefícios. Dizer para ela que a escova de dente vai bem mais no cantinho, que ela tem, né, aquela questão de ser... de ter os pelinhos justamente para passar o pano mesmo na boca, né? O que tu pode dar de exemplo para ela é em questão de limpar a casa, né? Geralmente eu tava pensando exatamente nisso, entre varrer e passar o pano. Isso aí. É uma garantia que vai tirar toda a sujeira, né? O ideal, então, é que é os dois, né? Que a gente sempre use os dois simultaneamente, né? Escova e depois enxágua, mas antes, então, de deixar um fora, que se deixe, então, o enxaguante, mas não a escovação. A escovação, ela é ideal. O que sempre, então, tu pode conversar com ela é negociar, né, os riscos e benefícios, dizer para ela o quanto é importante, né, nessa idade, agora. Geralmente, eles comem também um pouquinho mais, né, estão em casa, acabam comendo. Então, sempre apresentar para ela que para uma boa limpeza, o ideal é que se escove e depois se passa. E perguntar o porquê que ela não gosta de escovar, né? Às vezes tem alguma coisa que está gerando, né, como eu falei, dor, alguma questão que ela tem, e perguntar o porquê. Sempre tentar entender o lado deles também e depois apresentar os nossos benefícios que a gente tem com aquilo. A gente sempre tem que ter a carta na manga. Perfeito. Pessoal, tem mais alguma coisa em relação à saúde, à higiene bucal? Higiene oral? Professora, tem mais alguma coisa? Tem mais algum material? Tem mais. Ah, então pode seguir. Pessoal, se tiverem perguntas, vocês perguntem. Então, seguindo a aula aqui. Sim. Então, a gengivite, né, também é outra questão que a gente tem que cuidar muito nos idosos, que seria a inflamação da gengiva. Isso pode acontecer com nós também, na nossa idade, não é só nos idosos que acontece, fica vermelho na nossa gengiva, bem vermelha, e aí acaba que quando a gente escova, vai sair sangue, vai doer, a gente vai notar aquela sensação até quando come, mas é uma sensação muito mesmo, assim, é bem sensível. Logo que encosta ali a escova, já vai sentir que está inflamado. Isso pode ser devido a má alimentação, pode ser uma higiene bucal inadequada, às vezes a gente esquece algum cantinho de passar a escova. As questões das doenças também pode causar isso. Fatores ambientais como o estresse, o cigarro e alguns outros medicamentos também influenciam na gengiva, na saúde da nossa gengiva. Então, essa questão da coloração também a gente tem que analisar e levar ao dentista para que ele passe, né, as recomendações adequadas para tratar essa gengivite também. Tem uns que já estão um caso bem mais agravado, que logo que encosta a escova de dente já sai sangue, que daí o dentista também precisa prescrever uns medicamentos para tratar isso, né? Porque qualquer questão já pode virar uma infecção, já pode agravar, e aí então é melhor que logo que se tenha alguma alteração que a gente leve para o dentista. Perfeito. Aqui, em relação à troca de escova, tem período mais ou menos? O ideal seria trocar de 3 em 3 meses, né? Ou se nesse meio tempo notar que a escova já está muito desgastada, que os pelinhos já estão, né? É a mesma coisa que a escova de chão, né? Que os pelinhos já estão muito assim para cada lado. A vassoura está assim. Isso aí. Tem que trocar também. Então, tem que analisar a escova, mas o ideal é que não se passe de 3 meses. Legal. Preciso trocar a minha também, então. Qual a higienização correta quando o paciente usa prótese fixa? Mesma coisa como a gente, né? Faz um sentido sempre no sentido de círculo, né?
Varredura, então, fazer uma certa força ali com a escova, no sentido, então, de círculo. Primeiro, então, a parte de baixo, depois a parte de cima, depois escova... A língua sempre por último, tá? Depois vai escovando a parte de fora de cima, né? Os cantinhos, mais lá atrás também. E, por último, a língua, tá? Mas é a mesma coisa. A prótese fixa é até mais fácil do que as que não são as removíveis, né? Porque as removíveis tu tem que acabar escovando dentro da boca assim também e fora também. Então, a prótese fixa é a mesma coisa, os cuidados com os dentes nossos igual. A Rosiane agora uma pergunta. Tenho dente sensível e não consigo tomar nada gelado. O que eu posso fazer? Então, é isso aí. Nesse caso, tem que ir ao dentista, ele vai te prescrever algum medicamento para sensibilidade no dente, né? Às vezes é alguma coisa no próprio esmalte do teu dente que está desgastando e deixa mais exposto. E também tem cremes dentais, que é para sensibilidade, que tu encontra bem fácil na farmácia, no mercado, que tu já pode estar usando para diminuir um pouco essa sensibilidade. E cuidar, né? Tem pessoas que realmente têm esse problema e vão ter que começar a deixar, né, água em temperatura mais ambiente, já para não dar tanta essa diferença de temperatura do que tu vai ingerir para o teu dente. Mas o ideal é que tu procure, né, para fazer uma avaliação, para ver se tem alguma coisa no esmalte, para já o quanto antes tá cuidando, né, e prevenindo que isso não piore. Perfeito. A gente pode passar para a higiene corporal agora? Podemos. Acho que sim. Podemos? Tá. Então, a higiene corporal né, particularmente segue a mesma linha da higiene oral. O que a gente quer com isso? Promover a limpeza do corpo, proporcionar uma sensação refrescante, uma boa aparência, remover os odores, eliminar micro-organismos e prevenir o aparecimento de lesões, porque é na hora do banho que a gente vai estar vendo, né, a pele, o corpo todo daquele vovô, daquela vovó, e a gente vai poder cuidar realmente para ver se não está tendo alguma lesão, né? Cuidar, se já tem, cuidar para não aumentar. Então, ali a gente vai passar o olho em tudo mesmo para cuidar melhor daquele nosso vovô. O banho, ele deve ser diário, lembrando que tem idosos que a manobra, né, de dar banho vai ser tanto, vai demandar tanto, que aí costuma, assim, em acordo com a família, dar um banho um dia sim e um dia não. Mas, claro, né, aquele idoso que realmente, assim, né, ele é muito obeso, a dificuldade de virar na cama vai ser grande, então, em acordo com a família, pode-se dar um banho um dia sim, um dia não. Mas o ideal é que o banho seja diário, tá? Higiene íntima, higiene das mãos, higiene dos pés, tudo isso, né? Então, ser feito, combinar com eles um horário que eles preferem, tem aqueles idosos que vão preferir logo no início da manhã, tem os idosos que vão preferir mais à tardinha ou depois do almoço, que é um pouquinho mais quente agora no inverno. Então, vocês se adaptem ao que eles vão preferir, né? Mas sempre entrando naquele acordo para dar o banho, porque agora, principalmente quando começa o frio, né, vai ter com alguns uma certa resistência para conseguir dar o banho, mas tem que ser dado. E sempre em negociação também com a família, né, gente? Muito importante vocês, se eles às vezes, pode ser que eles vão querer num horário que vocês não vão estar, e não vão simplesmente deixar, né, e não avisar a família, que a família vai achar que é vocês que não querem dar. Então, sempre combinar isso com a família e com eles também. Então, a pele na terceira idade, né, na velhice, ela se torna mais ressecada e sensível, e a gente tem que ter uns cuidados muito especiais com eles. Usar sabonete neutro, né, enxaguar bastante, ter os movimentos mais suaves, o toque com mais calma, cuidar bem das dobras, né, para quem é obeso, para estar limpando bem, para estar secando bem também, limpar as axilas, as mamas, né, nas mulheres. Então, cuidar bem cada detalhe, secar bem os cabelos, não deixar eles com os cabelos molhados, principalmente quando tem vento, no frio, e comunicar sempre aos familiares alguma coisa que vocês verem, né, de anormal. O que a gente vai observar no banho? A cor da pele, a textura, sensibilidade, a temperatura, se está muito quente, se está muito frio, se ele está conseguindo se esquentar, isso também, né? É ideal na hora que tira a meia, dar uma apertadinha ali no dedo do pé, ver se vai, né, segurar o sangue, se vai voltar ao normal, se não está muito inchado. Então, é o momento de vocês observarem mesmo. Olhar o cabelo, olhar as unhas, olhar todos os detalhes, né, nesse momento é fundamental. Então, a hora do banho, o que a gente faz? Chuveiro ou leito?
o máximo que puderem levar os pacientes ao chuveiro é o ideal, tá? Por fazer ele deambular, por fazer a circulação do corpo também, né? A circulação do sangue, passar, né? Porque às vezes fica só deitado, só sentado, então é no banho que ele vai mexer realmente. Tem as cadeiras, né, higiênicas que vocês podem estar procurando na internet, fotos, né, que podem sugerir para a família comprar, ou qualquer outra cadeira também que possa molhar para aqueles que não conseguem ficar de pé, ou para aqueles que sofrem de tontura, que estão fraquinhos, mas que querem mesmo assim ir até o banheiro, que vocês conseguem ajudar. Então levem uma cadeira, um banquinho, né, alguma coisa que facilite que eles conseguem, porque a gente sabe, né, que tomar um banho bem tomado só se for realmente no chuveiro. Então, sempre facilitar isso e ajudar para que eles consigam ter essa autonomia, né? Para os que conseguem, deixar eles escolher a roupa que eles querem usar, deixar eles levar a toalha. É importante que vocês criem uma rotina para levar tudo até o banheiro. Por quê? Para não esquecer alguma coisa e ter que deixar o vovô sozinho e voltar a buscar. Então, sempre cuidar para estar levando tudo, sabonete, toalha, né? Para quem depois a gente vai falar do banho no leito também, mas levar a roupa dele no banheiro, vestir sempre no banheiro para não pegar o frio, né, quando sai, evitar todas essas coisas que possam dar uma gripe ou alguma outra coisa no idoso. Então, leva tudo no banheiro, se ele consegue sentar e tomar o banho sozinho, no tempo dele, nem que demore, né, deixar eles tomar o banho deles do jeito deles. Mas, claro, sempre ficar de olho, nunca saem. Respeito, né, fundamental, procurar não ficar olhando tanto no momento do banho deles, principalmente quando é o início que vocês estão trabalhando, né, que não tem ainda aquela intimidade. Depois, se vocês já estão há mais tempo, com certeza eles vão preferir que vocês cheguem perto e ajudem. Mas, em relação, né, principalmente eu acho que homem com mulher tende a ter um pouquinho mais de receio, né, na hora de ajudar a tomar banho, mas aos poucos, conversando e negociando, vocês conseguem, né, ter essa liberdade também de ajudar eles. O banho de chuveiro, então sempre cuidar na hora da locomoção, né, de levá-los eles até o banheiro para não estar caindo lá dentro também. É importante usar os tapetes antiderrapantes, que o banheiro tenha espaço para que vocês consigam ficar os dois lá dentro. Até quem usa cadeira, né, dê espaço para a cadeira também. Então, o banho já no leito, ele demanda um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque geralmente vocês vão estar sozinhos, o paciente ele vai ser, né, então, totalmente dependente da ajuda de vocês. O que a gente vai precisar para o banho no leito? A gente vai precisar de uma bacia com água morna, já vai precisar de gases para limpar os olhos, de esponjas para o banho, de preferência 2, uma para limpar as partes íntimas e uma para lavar o resto do corpo, e de preferência, né, que vocês tenham essa noção de separar sempre para usar a mesma sempre para as partes íntimas e a outra só para o corpo. Sabonete líquido neutro, uma toalha de banho, uma toalha de rosto, lençóis limpos e secos, né? E roupa para o paciente e um lençol, pode ser um pano, enfim, para cobrir ele enquanto vocês vão lavando. Então, o banho no leito começa sempre pela cabeça, tá? E vai descendo no corpo. Enquanto vocês lavam a cabeça, deixe o restante do corpo tampado, para que ele não pegue frio. Então, lava a cabeça, o olho, né, com a gaze de dentro para fora, uma gaze para um olho, outra gaze para o outro olho, para evitar que passe, né, infecção ou algum micro-organismo de um olho para o outro. Então, é importante, né, fazer essa lavagem com a gaze, que ela é mais maciazinha, ela é mais pequena, vocês conseguem, né, limpar bem o olho. Então, sempre de dentro para fora. Manter, então, né, como eu falei, ele sempre coberto para não pegar o frio. E vai descendo, lavando o restante do corpo. Lavou a cabeça? Seca a cabeça. Nunca vai deixando ele totalmente molhado. Desceu para o tronco, lava essa parte da frente, lava bem as mãos, importante lavar debaixo dos braços, né? Como eu falei antes, as mulheres que têm seios, né? Limpar bem debaixo do seio e vão secando, lavando e secando. E sempre deixa o mais sujo para o fim, que seria as partes íntimas, então, né? Importante, antes de começar o banho no leito, é que vocês coloquem um plástico, que tenha um plástico para colocar embaixo, para não molhar o leito. Como vocês vão fazer para colocar? Vira o paciente, né, o idoso, em decúbito lateral, então virem ele de lado, né, apoiem ele, fiquem segurando, ou então coloquem travesseiros no outro lado para não ter perigo dele cair.
Quem consegue ficar segurando, pode segurar, não tem problema. Coloquem o saco plástico até a metade, depois virem ele para o outro lado e estiquem o restante. Acho que dá mais ou menos para ter uma noção, né? Vira ele de lado, estica até a metade, depois vira para o outro e puxa para o outro lado o restante do plástico que falta. Mas cuidar, né, gente? Então, né, sempre ter esse plástico para não molhar a cama, porque senão não adianta dar banho no leito e molhar todo o colchão, né? E aí ter que ficar em função disso também. E aí, para lavar a parte de trás do corpo, segue nesse mesmo sentido. Primeiro vira de um lado, lava as costas, lava as coxas, lava a parte de trás da perna toda, e aí depois as partes íntimas. As partes íntimas é o ideal que se lave primeiro a parte da frente, né? Para a mulher, então, a vagina, para o homem, o pênis, e depois a de trás, que é o ânus. Justamente porque a gente lava as partes mais limpas e depois as partes mais sujas. Então, né, o ânus ele é uma região suja, então se deixa por último sempre. Mantenha a esponja para isso, que fique só sendo usada para isso, tá? Muito importante vocês ter isso separado, para não estar, né, daqui a pouco vocês vão estar lavando o ânus, já vão estar lavando o rosto e mão. Ele pode ter alguma feridinha não cicatrizada, né? Isso aí, é importante nesses momentos, né, que vocês estão dando banho de leite, observar bem, né, as úlceras por pressão, que acontece naqueles idosos que ficam muito tempo deitados. Importante, né, que vocês, então, observem isso para estar falando para a família e já estar usando algum óleo, alguma outra coisa para estar tratando isso, porque senão acontece, né, de ter que amputar, de dar uma ferida muito grande, começar a ver osso, começar a ver músculo, e aí eles têm dor, para cuidar é ruim, vai começar a dar cheiro, cada pouco tem que estar fazendo um curativo, então observar sempre, né? E ele nunca vai começar com a ferida, sempre vai começar ficando vermelho a região, né? Então, observar, por isso que eu falei antes de olhar bem a pele. Tem uma região lá vermelha, mais inflamadinha, já observem que bem provável é uma região que vai dar úlcera. E geralmente as áreas que dão úlcera, essas áreas mais pontudas que a gente tem, como por exemplo o nosso calcanhar, as nádegas, que tem o osso ali que fica em total contato, os cotovelos, né? Essa nossa parte do osso da escápula, esse osso bem grande que a gente tem atrás, assim, das costas, também é uma área que dá muita escarra, né? Que dá as úlceras por pressão. Então, esses lugares a gente tem que cuidar para ver se a cor tá normal, como todo o resto do corpo, e se não tiver, já tem que ter um olhar maior com isso e fazer a rotação de posição na cama, né? De 2 em 2 horas. O que é isso? Barriga para cima, barriga para o lado, vira para o outro lado. De 2 em 2 horas ele tem que ser trocado de posição para evitar essas feridas. Então, vocês conseguiram entender essa parte do banho? Não sei se ficou confusa. Começa então pela cabeça, seca a cabeça, lava os olhos com gases diferentes, depois seca a cabeça, né, para as mulheres que tiver o cabelo comprido, coloca uma bacia embaixo da cabeça, né, segura igual se faz, né, para lavar uma criança, apoia a mão atrás, lava a cabeça, deixa a bacia embaixo, enxágua bem, tá, e aí seca e vai descendo para o restante do corpo. Nesse momento também, né, é fundamental secar no meio dos pés, dos dedos, para evitar a frieira, cortar as unhas, observar se tem algum fungo, se tem alguma coisa que precisa, né, que tem alguma alteração e precisa ser com um olhar, né, cuidado melhor. As unhas, o ideal, né, que vocês deixem de molho antes de cortar, porque as unhas dos idosos, elas tendem a ser mais duras, né, e consequentemente crescem bem ligeiro, então deixem de molho uns 10, 15 minutos, aí depois vão lá, cortem, cuidem para não cortar muito rente ao dedo, para evitar que encrava as unhas, que isso também é um problema bem comum. E quem tem diabetes, né, a gente sabe que os machucados, né, porque o cuidado tanto com os pés, porque os pés é um local que a gente não consegue olhar e cuidar muito, isso serve para todo mundo. Então, por isso, na hora do banho, ele observa qualquer cortezinho, porque de um cortezinho pequenininho para quem tem diabetes, para levar uma amputação de dedo, de pé, é muito grande. Então, por isso também secar, né, é fundamental para estar evitando essas complicações que vai vir em consequência disso. Então, lavou a parte da frente, vira ele de lado, começa a lavar a parte de trás. E as partes íntimas deixa, então, para o final, que são as partes consideradas mais sujas do nosso corpo. Alguém tem alguma pergunta? Tem muitas aqui. Tem umas 3 perguntas aqui da Raquel.
que ela resumiu bastante aqui, ó. Por que alguns idosos não gostam de tomar banho? Então, por essa questão, né, de locomoção, porque a gente sabe que eles começam a ficar preguiçosos, né, não querem mais se levantar, querem só ficar na cama, querem só ficar olhando televisão, querem ficar no sofá. Então, por essa questão de locomoção, pela questão que eles já não se sentem mais com toda essa disposição nossa para estar, né, tirando roupa, para estar indo no banho, porque eles acham que não precisa, que eles estão em casa o dia todo, né, não se sujam, não cansam, não suam, não precisam tomar banho. E não é só o idoso que pensa assim. Não, é só o idoso que pensa assim, com certeza, né? Tem muitas outras pessoas também. Então, agora chegando no frio. Agora chegando frio, a briga vai ser maior ainda, né? Mas assim, gente, não tem uma causa assim que a gente vá dizer assim, não, realmente não precisa tomar banho, tá? É por essas questões de locomoção, porque eles acham que estão em casa e não se sujaram, não precisa tomar banho, né? Porque eles acham que não estão com cheiro, não precisa tomar banho. E também tem uma questão cultural muito forte, né, por trás disso. Que a gente sabe que hoje em dia, né, nossas gerações, agora a minha e de vocês, também é bem diferente da geração de antigamente. Eles não tinham tanto esse costume, né, de tomar banho todo dia, de se cuidar tanto quanto agora. Mas aí tende a chegar nessa idade e voltar a ter essa questão cultural muito forte. Por quê? Que às vezes lá o marido, ele mudou um pouquinho essas questões culturais por causa da esposa, que ficou sempre cobrando, mas aí quando chega na velhice já não tem mais a esposa, já não tem mais ninguém que fique pedindo, que fique cobrando, ele é uma pessoa que vai dormir sozinha, que vai ficar sozinha, e não vai mais achar o banho uma questão, né, que seja essencial para ele, mas cabe a nós apresentar os benefícios, né, manter ele sempre cheirosinho, passar um perfume, um desodorante, lavar o cabelo com sabonete, com shampoo bem cheiroso, o corpo com sabonete cheiroso, nas mulheres, passar um batom, uma maquiagem, isso tudo vai fazer eles se sentirem muito bem depois, né? Principalmente no momento de receber uma visita. Então, importante de vocês elogiarem eles depois desse banho, né? De dizer, olha, vô, como ficou cheiroso, como ficou bem limpinho, né? Vai vir teu neto, teu filho, vai te ver assim. Porque é outra coisa tu chegar na casa do teu vô e da tua avó e ver eles, né, lavadinho, cheirosinho, do que tu chegar e ver, né, daqui a pouco ele sujo, né, com um cheiro não tão bom, o cabelo, né, com aquela questão mais oleosa, de dias sem lavar. Então, apresentem para eles esses benefícios, né, mostram que eles não estão sozinhos, que vai ter a família que vai vir, que vai gostar de ver ele bem limpinho, e depois disso também cabe a vocês elogiar, né, dizer para eles o quanto eles ficaram, né, melhores assim depois do banho do que antes. É uma dica, pessoal, que a gente usa bastante em vendas. Você tem que vender o processo do banho para o paciente, né? Para o seu idoso. Às vezes a pessoa não quer tomar banho, ela está confortável, está preguiçosa, está com dor, ela se sente até um pouquinho invadida. E pensem, né? A pessoa sempre teve total autonomia. Chega no final da vida, ela vai perdendo a autonomia. Uma coisa que é simples para ela, que ela fez a vida inteira sozinha, que foi tomar banho, passar uma água no corpo, ela precisa de ajuda. Então, né? Tem tudo isso. Então, coloquem quais os benefícios da pessoa tomar o banho, né? Não só o banho em si. É o que o pessoal fala, por exemplo, com fazer abdominal. Ninguém quer fazer abdominal, mas todo mundo quer ficar com o abdômen definido. Então, você precisa vender para ele o abdômen definido. Para o idoso também, você não precisa vender o banho, você tem que vender os benefícios do banho. Vai ficar cheiroso, vai ficar se sentindo melhor, vai ser mais fácil ele receber um abraço mais caloroso do neto, do filho. Então, tudo isso influi. Tu consegue fazer durante o banho, analisar, ver se ele tem alguma ferida, se tem alguma úlcera varicosa que pode estar começando a aparecer e ele não sabe. Então, tudo isso o banho ajuda nele, né? Então, a Carla aqui também tem acho que a gente acabou meio que respondendo já, né? Algumas dicas cuida de uma idosa, a cada 15 dias e faz semana, e ela também não quer tomar banho. Eu acho que aqui a gente já meio que resolveu a mesma questão. Essa questão que o Márcio falou, né, da independência deles, isso é fundamental também, né, porque às vezes eles vão ter vergonha de tomar banho com a gente lá, então isso também é uma coisa que faz com que eles não queiram mais ir, né, ou vão dizer depois, eu vou sozinho, eu não quero, não precisa. Então isso também, né, vocês têm que fazer eles se sentir bem à vontade, mostrar para eles que isso é uma técnica, que vocês estão acostumados a fazer isso,
tá? E que não é uma coisa que vai ser só com eles, ou que vai ser uma coisa que vai faltar, né, com a dignidade do corpo deles, que eles vão ficar, né, com medo, com vergonha de ficar nus. Então, assim, dão a entender para eles que isso é uma técnica, que faz parte do que vocês aprenderam e do que vocês vão fazer sempre com qualquer um dos idosos. Então, sentam e deixam eles bem à vontade, nesse sentido, assim, perguntem o porquê e vão, né, sempre dizendo assim, avó, né, expõe para eles, né, como o Márcio falou, vendem o banho para eles, e sempre deixam eles bem à vontade, né, no sentido de poder confiar em vocês, que vai ser um banho que vocês vão estar ali, né, para cuidar, para ficar olhando, né, o corpo deles. Uhum. Professor, em relação a a Regiane, tem algum tipo de hidratante corporal que é indicado, principalmente no rosto e mãos, que ficam mais expostas no frio? Tem algum creme específico que tu possa indicar? O ideal é que os pés e as mãos, principalmente, né, que se usem os cremes específicos para pé e mão. Mais ainda o pé, porque ele é um pé, ele geralmente, né, a pele é mais dura, ela é mais ressecada, já tem rachaduras, então cuidar bastante para não ser, assim, cremes muito cheiroso, que tenha muitas, né, eu sei que a gente vai preferir usar para se notar o cheiro, né, mas nos pés, então, usar, né, mais neutro. Se o idoso, importante analisar a pele do idoso. Se já é uma pele que tem mais, sabe aquela pele do idoso que ela é mais ressecadinha, já tem os roxinhos, aquelas manchas de sangue, qualquer coisa que encosta já machuca, o ideal é que se use os cremes neutros, sem cheiro, sem nada, que use neutro mesmo, para só hidratar. Se é um idoso que tem a pele ainda bem conservada, hidratada, né, íntegra, que não tem rachadura, que não tem nada, pode-se usar qualquer creme que tenha algum cheiro, de preferência deles, né? Sempre pedem para eles escolher o creme que eles querem que vocês comprem, que eles querem usar, para também não estar escolhendo um do nosso gosto e daqui a pouco eles também não vão usar porque não vão gostar. Mas, então, o ideal é que vocês analisem a pele. Se a pele tiver rachadura, se for uma pele seca, que se use, então, os cremes neutros. Legal, tem mais coisas aqui. Aqui, a Karen. Meu paciente tem muitas manchas numa perna. Seria importante colocar algo ao redor dessa perna para não machucar mais? Não estão abertas, só muito roxas. É bem provável alguma questão de circulação, né? Que daí, ao longo dos anos, vai ficando assim. Se não tem machucado ainda, se não tá aberto ainda, o ideal é que não bote nada, que só cuide, né? Que se use então, uma esponja, uma compressinha que seja macia, que faça movimentos leves para não vir a abrir aquela pele, tá? E que tu cuide também no sentido que eu falei do rodízio na cama. Não deixar, então, se ele vira de lado, não deixar que a outra perna fique muito em cima dessa, para não virar, né, ao atrito, abrir e dar ferida. Cuidar na hora de botar calça, que não seja agora calça essas mais ásperas, né? Cuidar bastante. E se tu vê que vai ficando muito sensível, que vai assim chegar ao ponto de abrir, enrola então uma faixinha quando tu vai fazer, né, alguma coisa que possa rasgar a pele ali e vir a dar alguma ferida. Mas se ainda não tem e a pele tá mais durinha ainda, não é preciso, é só cuidar mesmo, né? Movimentos mais suaves, pegar um paninho que for específico para isso, cuidar na hora de enxaguar também, não precisa estar tampando, porque o ideal é que a gente cuide, né, para não dar ferida, mas o máximo que puder dar o banho, ideal, assim, o banho completo, a gente preserva o banho. Legal. Rosiana aqui, ela não gosta muito de tomar banho, às vezes briga para não tomar o banho, acho que a gente já respondeu também, ficando naquela mesmo tópico aqui. Vamos, o que mais nós temos aqui? Aula muito legal, aula maravilhosa. Cremes neutros. Opa, peraí. Passou aqui. Muito boas explicações. Creme neutro. Tem diabetes, uso Diabetex. Não, lembrando que eu vou cuidar. Tá. Não tô dando conta aqui. Pode seguir, professora. Posso seguir? Pode seguir, sim. Tá. Então, aqui. A questão do banho de leito ficou claro, acho, né? Ninguém tem mais dúvida quanto a isso, todo mundo entendeu. O banho no chuveiro também. Então, o cuidado com as mãos e os pés. Então, como eu já falei um pouquinho, eu vou falar agora mais, né? Nesse sentido de depois do banho,
deixar, então, né, as unhas de molho. Vocês têm que ser, eu sempre digo assim, eu brinco com as alunas nas aulas que elas vão ter que ser um pouquinho de cada, né? Elas vão ter que ser enfermeira, elas vão ter que ser nutricionista, elas vão ter que ser médica, elas vão ter que ser psicóloga e elas também vão ter que ser manicure e pedicure. Então, nesse sentido, né, cuidar. Botem de 15 em 15 dias seria o ideal. Numa bacia, né, com algum shampoo, alguma coisa, deixa de molho os pés, observem no meio dos dedos. Como eu falei, pacientes que têm outras comorbidades, as patologias, né, começam muito pelos pés, porque a gente não nota, na hora que a gente sente dor, já tá uma ferida bem funda, porque como é uma pele mais dura, demora até a gente começar a sentir dor em algum machucado nos pés. Então, né, esperar, deixar de molho para esperar amolecer, cortar as unhas, não muito rente, né, para não encravar, para não machucar também. A cutícula, o ideal é que não se tire, que só então se empurre, né, para o canto da unha, mas não tirar. Por quê? Porque não convém mais ficar ali tendo que correr riscos de cortar, né, a cutícula, daí mais um local aberto, exposto. Então, só se empurra para o cantinho da unha ali, para não ficar também, né, muito feio. Daí se pinta nas mulheres, né, vão estimulando toda essa questão da beleza, passa um esmalte naquelas que querem. Lixem as unhas após o corte também, para ela ficar, né, bem arredondada, não ficar com partezinhas que possa vir a encravar. E se em alguma situação der algum machucado, né, fecha, tampa, cuida, passa alguma pomadinha, mas fiquem observando bem esses locais para não vir dar alguma outra ferida. Secar bem entre meio cada dedo, né, não deixar molhado, isso eu também falei junto no banho. Podem aproveitar e fazer uma massagem nos pés, que vai ajudar a circulação, principalmente agora no inverno, que a tendência é os pés ficarem mais gelados, né? Cuidar bastante. Não assim, não indiquem muito e não deixem eles usar calçados muito apertados, saltos, essas sapatilhas que na frente é mais fininho, que vai apertar os dedos. Tudo isso pode vir a levar alguma lesão com o tempo, né? E isso é mais uma coisa que vocês vão ter que estar cuidando. Então, as meias, né, também agora, meia folgada, nada que fique apertando muito, porque pode dificultar a circulação deles. Os idosos que têm joanete, aquele osso, né, no nosso dedão do pé, bem saltado, procurar comprar nas farmácias, sabe o osso do dedão do pé que fica pro lado esse aqui, né? Tá. É isso aí, né, com a tendência que ele fique maior, né, ao longo dos anos, e tem idosos que sofrem com joanete. Então, cuidar bastante disso, comprar os protetores de joanete agora para o inverno, para evitar também, porque ali também é um local que pode dar úlcera. No contato disso com o calçado fechado, né, pode vir a dar uma ferida. Então, também, evitar sempre as feridas por causa das infecções, pelo sistema imune mais debilitado, pelas outras doenças que acometem eles, que tudo vai dificultando a recuperação. E, né, cuidar também a questão da coloração dos pés é muito importante, né? Ver se tem circulação. Os pés que são roxos, azuis, não está tendo circulação adequada. Aproveitar esse momento do cuidado com os pés para estar fazendo uma massagem, né? E propiciar, então, a circulação e que o pé fique quentinho. Como eu falei para vocês, né, essa questão da independência, estimulem eles bastante a serem o máximo que eles puderem independentes nas suas atividades. Nunca deixem eles sozinhos, por mais que eles consigam ser independentes. Fiquem sempre analisando e observando as atividades que eles estão fazendo, seja no banho, seja se trocando, se vestindo, para evitar quedas. É fundamental que a higiene a gente faça, mas que se evitem as quedas, porque a tendência, né, numa queda em fraturar um fêmur, que é o nosso osso da coxa, a bacia, que é esse osso aqui da cintura, é muito grave, e aí sim, né, toda a questão de recuperação, de cuidado, de sarar, né, totalmente, é bem difícil nessa idade, então por isso é bem importante sempre, em qualquer coisa que a gente vai fazer, analisar o risco-benefício sempre. É bom tomar banho no chuveiro? É bom, mas se não dá, se não tem como, se ele é muito obeso, vai ser difícil para vocês levar, pode dar um risco de cair, deem na cama, tá? Mas negociem tudo isso com a família sempre. Tem mais perguntas? Só elogio. Muitos elogios aqui, ela é maravilhosa, o pessoal tá gostando muito da aula, só dica top. Tranquilo, Betina, a conexão tá ruim, é tranquilo, a aula fica gravada aqui, e aí você pode assistir sempre, no ônibus, em casa, quando quiser.
Os meus aqui. Os meus são ativos ainda, talvez os pais, os idosos. Só que trabalham só 6 horas e o restante do dia ficam sós. Isso não é bom. Não, o ideal é que, né, o cuidador ele seja então cuidado integral, né, durante o dia até que a família chegue em casa, até que chegue algum outro familiar, porque a gente sabe, né, que idoso ficar sozinho não é indicado, não é o ideal, não é o melhor para eles, porque a gente nunca sabe, né, o que pode, eles são ativos agora, mas daqui a pouco resbalam e caem, né, tudo isso, tudo coisas que pode vir a acontecer na ausência de um cuidador e que depois vai dificultar mais ainda para a família. Então, no lugar de profissionais, né, a gente tem que estar sempre estimulando a família também a isso, nesse sentido de prevenir que o pior aconteça. A gente não quer, mas a gente nunca sabe. E quando eles são idosos, eles tendem a ser também teimosos, né? E daqui a pouco querem subir nas coisas para pegar alguma coisa que está mais no alto, querem fazer coisas que já não convém mais para a idade deles e acabam acontecendo essas quedas, esses machucados, essas coisas que aí vai demandar mais serviço ainda para quem tiver que cuidar depois. Então, o ideal é que eles não fiquem sozinhos nenhum momento do dia, né? Que sempre tem alguém junto com eles. Perfeito. Era um paciente da Carmen, ela comentou aqui. É isso, a Carla aqui. Uma avó que eu cuido tem Alzheimer, ela está na fase 2 e está cada vez mais a sério. Ela pode chegar mais rápido na fase avançada. Minha avó teve Alzheimer. Durante um tempo, assim, um esquecimento breve, assim, aí de repente, de uma semana para outra, ela esqueceu de nós, os netos, assim. Eu era um dos mais próximos, que eu morava pertinho. Eu e meu irmão. Aí do nada, ela esqueceu, assim. Então eu acho que e esse tipo de coisa, assim, por exemplo, Alzheimer ou problemas de locomoção, eles começam, às vezes, lentos, aí chega uma hora que eles aceleram muito rápido, né? Esses tipos de problemas. Sim. Foi o que eu percebi nos meus avós. Na minha avó, né? Meu avô nunca teve nada. Pessoal, perguntas vocês podem fazendo. Quando idoso toma banho pela manhã... Aqui. Maria Barroso. Quando idoso toma banho pela manhã, devemos dar banho no final da tarde também? Não, se ele é um idoso que está dentro de casa, que não saiu, que vocês não fizeram exercícios, que ele não suou, nada, não precisa dar banho no final da tarde. Até porque, assim, como o idoso, ele né, como eu falei, ele tem a pele mais ressecada, mais, né, sensível, o ideal é também que não fique dando vários banhos ao dia, porque é bom que fique aquela camadinha de gordura na pele, porque ajuda a hidratar também e ajuda a proteger. Então, o ideal é um banho por dia, tá? Com exceção se ele tomar de manhã, claro, né, e for fazer alguma outra atividade, vir a se sujar, ou, né, tem aquelas questões de fazer xixi, cocô na calça, daí sim tem que ser dado vários banhos ao dia, né, não é, então é uma questão que a gente tem que sempre analisar. Se ele tá bem, tomou banho de manhã, ficou só dentro de casa, um banho por dia tá ok. Se ele é aquele idoso que faz xixi, cocô na calça, na fralda, enfim, tem que ser dados mais banho, né, pela questão de higiene, cheiro, pela questão de assaduras, de úlceras também, como a gente falou. Mas se ele não fez nenhuma outra atividade, ficou dentro de casa, um banho por dia tá bom, até por essa questão que eu falei, né, da pele ser mais ressecada. Então, o ideal é que não se tire tanto essa camadinha de gordura que vai formando durante o dia. Maravilha. Tem mais algum conteúdo, professora? Seria isso hoje. Tá. Pessoal, então aproveitem. Dúvidas, podem ir perguntando. A gente tem mais alguns minutinhos. Fiquei muito feliz que minhas alunas estão me vendo. Estou com muita saudade delas todas. Vejo a hora dessas aulas voltarem, que a gente possa se abraçar muito, né? Isso faz muita falta. É verdade. E aí, muito em breve as aulas voltam também. Claro, com todos os cuidados, com álcool em gel, com as máscaras, tudo bonitinho como deve ser. Turma, podem fazer perguntas, fiquem à vontade. A gente aproveita os últimos minutinhos. Pelo visto, não tem pergunta, só elogio. Ai, que bom, fico muito feliz. A gente pode fazer mais. Com certeza. Olha, que bom, que legal. Aula maravilhosa. Roberto está perguntando como é que tá a gravidez. Olha só! O pessoal tá muito íntimo. Tudo certo com a gravidez, comendo bastante agora nesse tempo, né? Meu Deus do céu, mas tá tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Muito bom rever a professora.
Olha que legal. Ó, tem gente querendo ver até a barriga já. Ah, não, agora eu tô muito casada, quando voltar às aulas eu mostro. Aula bem esclarecedora, parabéns, professora. Saudades da professora, muito boa aula, ótima aula. Então, pessoal, acho que a gente pode ir encerrando. A professora tem compromisso daqui a pouquinho também, né? É por isso que a aula nós adiantamos para as 19 hoje ao invés das 20, que é o horário tradicional. E eu acho que a gente pode ir encerrando. Quer encerrar a aula com alguma coisa, professora? Queria agradecer a presença de todas, dizer que isso é muito importante para a gente, né? Nesse tempo de isolamento, de distanciamento, ter você sempre pertinho. Nunca deixem de estudar, vão lendo, vão relendo os conteúdos, vão pesquisando. A maioria tem acesso à internet. Qualquer dúvida vocês vão anotando, nos questionem. As minhas alunas têm o meu contato, podem me chamar, a gente vai se comunicando. E nunca deixem de estudar, porque quando a gente voltar, eu quero ver se vocês lembram tudo que eu dei. Ela vai cobrar na aula, hein? E se cuidem, por favor, se cuidem muito. Pessoal, é muito importante também, todo mundo está passando por esse período de quarentena. A grande questão que eu já falei aqui em algumas aulas também, assim, tem pessoas que estão aproveitando, não estão fazendo nada durante esse tempo de quarentena, estão só em casa, e tem as outras pessoas como vocês que estão aproveitando esse tempo para se capacitar. Então, lembrando que o curso de vocês, ele volta do mesmo estágio onde parou, e vocês tiveram todas essas aulas de quarentena aqui online de complemento. Então, o conhecimento que vocês têm do curso, ele é muito maior do que vocês teriam normalmente. E parabéns para vocês que estão aqui. Toda segunda e toda quarta, estudando, assistindo às aulas, tirando dúvida, interagindo. Vocês vão sair dessa quarentena muito melhores do que entraram há 2 meses atrás. Isso aí, é um diferencial. Boa noite e um feliz Dia das Mães. Obrigada, igualmente para todas. Então tá, pessoal, a gente vai encerrando aqui. Foi muito bom passar essa hora aqui com vocês. Então pelo menos eu vejo vocês de novo na segunda-feira. A professora Rafa, como o feedback foi muito bom, acredito que vocês vão querer ter aula com ela mais vezes, né? Eu já vou falar para a Kátia. E lembrem-se de dar um clique no joinha lá, né? No gostei, senão a Kátia vai ficar brava comigo. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Uma ótima semana para vocês. Até segunda-feira. Tchau, professora. Tchau, obrigada. Tchau.